Em 19 de dezembro de 2022, 5.227 planetas extrasolares foram confirmados em 13.908 sistemas, com mais de 9.000 aguardando confirmação. Embora a maioria desses planetas sejam gigantes gasosos do tamanho de Júpiter ou Netuno ou planetas rochosos com muitas vezes o tamanho da Terra, superterras, um número estatisticamente significativo são planetas onde a água compõe uma parte significativa de sua fração de massa, também conhecido como mundos aquáticos. Esses planetas são diferentes de tudo que já vimos no Sistema Solar e levantam várias questões sobre a formação de planetas em nossa galáxia. Em um estudo recente, uma equipe internacional liderada por pesquisadores do Instituto de Pesquisa em Exoplanetas, IREX, da Universidade de Montreal encontrou evidências de 2 mundos aquáticos em um único sistema planetário localizado a cerca de 218 anos-luz de distância na constelação de Lyra. Com base em suas densidades, a equipe determinou que esses exoplanetas, Kepler 138c e Kepler 138d, são mais leves do que os rochosos parecidos com a Terra, mas mais pesados que os dominados por gás. A descoberta foi feita usando dados do agora aposentado Telescópio Espacial Spitzer da NASA e do venerável Telescópio Espacial Hubble. A equipe foi liderada por Caroline Piaulet, pesquisadora IPH.D. candidata com o IREX, como parte de seu doutorado. Tese. Ela foi acompanhada pelo professor de astrofísica Bjorn Benecke, seu PhD. Consultor da IREX e pesquisadores do Instituto de Pesquisa Espacial da Academia Austríaca de Ciências, Centro de Astrofísica Computacional do Instituto Flatiron, Instituto de Ciências Exoplanetárias da NASA, NEXI, Centro de Voo Espacial Goddard da NASA e várias universidades. O artigo que descreve suas descobertas apareceu recentemente na revista Nature Astronomy. Durante seu estágio no IREX, o trabalho de Piaulet consistiu em usar dados de espectroscopia de trânsito e eclipse obtidos pelo Spitzer, Hubble e o James Webb Space Telescope, JWST, para determinar a composição de exoplanetas de tamanho intermediário, aqueles que estão entre a Terra e Netuno em termos de tamanho. É aqui que residem os mundos aquáticos, planetas que são mais massivos que a Terra, mas muitas vezes o volume, o que significa que eles têm densidades significativamente mais baixas. Como Benecke explicou em um recente comunicado de imprensa da NASA, antes pensávamos que planetas um pouco maiores que a Terra eram grandes bolas de metal e rocha, como versões ampliadas da Terra, e é por isso que os chamamos de superterras. No entanto, agora mostramos que esses 2 planetas, Kepler 138c e d, são bastante diferentes em natureza e que uma grande fração de todo o seu volume é provavelmente composta de água. E a melhor evidência até agora para mundos aquáticos, tipo de planeta que foi teorizado pelos astrônomos como existindo por um longo tempo. Os exoplanetas abordados neste estudo foram descobertos anteriormente em 2014 pelo Telescópio Espacial Kepler usando o método de trânsito, que também detectou um terceiro exoplaneta, Kepler 198b, orbitando mais perto da estrela. Entre 2014 e 2016, Benecke e sua colega Diana Dragomir, Universidade do Novo México, tiveram a ideia de observar o sistema planetário com o Hubble e o Spitzer para procurar mais trânsitos de Kepler 138d para estudar sua atmosfera. Ao lado de Piaulet, a equipe conseguiu restringir o tamanho de Kepler 198c e d com base em 13 observações de trânsito feitas pelo Hubble e Spitzer. Estes foram combinados com novas medições de velocidade radial da estrela hospedeira feitas com o espectrômetro em Shelley de alta resolução, IRIS, no observatório WM Keck. Isso permitiu que a equipe restringisse o tamanho e a massa de Kepler 198c e d, levando-os a produzir estimativas de tamanho de aproximadamente 2 massas terrestres, sugerindo que eram superterras. Essas descobertas também indicam que Kepler 198c e d são planetas gêmeos, com praticamente o mesmo tamanho e massa contradizendo estimativas anteriores de que eram radicalmente diferentes. No entanto, suas estimativas também indicam que esses exoplanetas têm aproximadamente 3 vezes o volume da Terra, o que significa que eles têm densidades mais baixas. Isso levou à conclusão de que até metade de seus volumes consistem em elementos voláteis, o mais comum deles é a água. Esses resultados foram surpreendentes, porque a maioria dos exoplanetas estudados em detalhes até agora, ligeiramente maiores que a Terra, pareciam ser rochosos. Segundo os pesquisadores,
A comparação mais próxima seria algumas das luas geladas do sistema solar externo, como Europa, Encélado, Ganimedes, Titã, etc. Esses corpos são compostos em grande parte por água e outros voláteis em torno de um núcleo rochoso metálico, levando ao apelido de mundos oceânicos. Da mesma forma, os mundos aquáticos podem não ter oceanos superficiais como a Terra, mas oceanos interiores sob uma camada de gelo superficial. Como disse Piaulet, imagine versões maiores de Europa ou Encélado, as luas ricas em água orbitando Júpiter e Saturno, mas muito mais próximas de suas estrelas. Em vez de uma superfície gelada, eles abrigariam grandes envelopes de vapor d'água. A temperatura na atmosfera de Kepler 138d provavelmente está acima do ponto de ebulição da água, e esperamos uma atmosfera espessa e densa feita de vapor neste planeta. Só que sob aquela atmosfera de vapor poderia potencialmente haver água líquida em alta pressão, ou mesmo água em outra fase que ocorre em altas pressões, chamada de fluido supercrítico. Embora nem o Kepler 138c nem o D estejam localizados na zona habitável, a equipe também observou evidências de um quarto planeta nos dados do Hubble e do Spitzer que sim. Este planeta recém-descoberto, Kepler 138e, orbita mais longe de sua estrela hospedeira, levando 38 dias para completar uma órbita, e parece ser semelhante em tamanho a Marte. No entanto, as características deste planeta permanecem pouco restritas, uma vez que não parece transitar pela sua estrela hospedeira. Mas com telescópios de última geração como o JWST e técnicas mais sensíveis disponíveis, os astrônomos provavelmente encontrarão mais mundos aquáticos que orbitam mais longe de suas estrelas. Desde que começou a observar o cosmos, o JWST demonstrou uma capacidade-chave ao obter imagens diretamente do exoplaneta IP65425b, obter espectros da atmosfera de WASP-39b. Neste último caso, os espectros constituíram a primeira evidência clara de dióxido de carbono na atmosfera deste planeta, considerada uma bioassinatura-chave. Enquanto estava no IREX, Piaulet também desenvolveu um novo método para restringir as temperaturas atmosféricas dos exoplanetas a partir dos espectros de emissão que o JWST obterá. Este método permitirá aos astrônomos medir diretamente um indicador-chave da habitabilidade planetária. Leitura adicional: NASA,